Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o SUS. Sobre um assunto que as pessoas normalmente se confundem muito e têm muita dificuldade, que é o CAPS e o IAPS. Mas antes disso, você já sabe, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente eu quero dizer que eu vou usar esse livro aqui para referências, tá bom? Ó, para referências, tudo que eu tirei, meu professor tirou daqui para dar aula, depois quando eu fui revisar, eu tirei daqui também, tudo, certo? Sobre esse assunto. Então, gente, primeiramente a gente precisa saber o que é cada um e quais os períodos que cada um se encontrava, né? O CAPS é a Caixa de Aposentadorias em Pensão. E ela foi criada na Primeira República. Tô com minha escolinha aqui, tá, gente? Que aconteceu entre 1889 a 1930. Então, qual era o cenário atual do Brasil na Primeira República, né? É, nós tínhamos o Instituto Manguinhos, né, sendo criados, Instituto Oswaldo Cruz. Nós tivemos, né, a revolta da vacina. Nós estávamos assim, é, começando ainda a pensar no modelo de saúde. Para você que chegou aqui nesse vídeo e não sabe, nem sempre nós tivemos o SUS, tá bom, gente? Só para deixar ficar bem claro aqui. Nem sempre nós tivemos o SUS. O SUS foi criado lá em 1990, então a gente aqui estava em 1889 e nós não tínhamos um sistema de saúde público, gratuito, nós não tínhamos. E aí, nessa época aqui, foi a época que começaram a pensar no que fazer com a saúde para o trabalhador. A saúde ainda não era para todo mundo, tá bom? Nessa primeira república, não era gratuito, universal, como é o SUS. Mesmo com suas falhas, depois a gente vai conversar sobre isso, o SUS é muito importante para o Brasil hoje, tá bom, gente? Então, assim, esse era o cenário do Brasil na época. Havia a limpeza do centro, a revolta da vacina, tudo mais. Depois vocês podem dar uma pesquisada no que era isso. E aí, o CAPES ele foi criado em 1923 pela Lei Elo Chaves. E o que acontece? Ele dava garantia para que, inicialmente, né, para que os ferroviários, portuários, marítimos tivessem assistência médica garantida. Essas categorias profissionais. Certo, gente? Não era todo mundo, não era todos os trabalhadores, eram essas categorias profissionais. E ela acontecia de uma forma bipartite. O que acontece? O empregado, ele dava uma porcentagem, né, desse valor, ele tinha um financiamento, né, bipartite. E o empregador dava outra porcentagem desse valor para poder colocar nessa caixa de aposentadoria e pensão. E aí o trabalhador e a família dele tinham acesso a cuidados médicos, enquanto que o resto da população ficavam à mercê de casas de misericórdia, de instituições filantrópicas. Então, assim, era muito difícil a saúde nessa época. Tanto que tinha muitas doenças emergentes naquela época, né? Como a peste, a gripe espanhola, que estava emergente naquela época. E o que acontece? Depois, na na Segunda República, na era Vargas, que aconteceu de 1930 a 1945, o CAPS ele foi passado a ser chamado de IAPS. Né? Teve algumas mudanças no CAPS. Por quê? O CAPS era por empresa. Cada empresa tinha sua própria caixa de aposentadoria e pensão. A empresa A tinha um CAPS e a empresa B tinha um CAPS. E aí eles se organizavam da forma deles, junto com os seus empregadores. Mas agora não. Agora o Instituto de Aposentadoria e Pensão, que era o IAPS, o que acontecia? Agora era por organização por categoria. Tipo, agora era IAP, IAPI para as indústrias, IAPB para os bancários, IAPC para o comércio. Então, cada categoria profissional tinha o seu instituto de aposentadoria e pensão, certo? E agora o governo ele entra no meio disso tudo e o financiamento passa a ser tripartido, não mais bipartido. Uma porcentagem é do governo, uma porcentagem do empregado e uma porcentagem do empregador, tá certo? Essas são
a visão geral que a gente tinha. E o que aconteceu era vagas de importante, Del. O que aconteceu de importante foi que houve a criação do Ministério da Saúde e da Educação, mas eles ainda eram juntos, eram unificados. Nesse tempo, eles não sabiam dividir muito bem as coisas, né? Tanto que juntava sistema de saúde com aposentadoria, educação com saúde, o que não é muito diferente do que a gente tá vendo, né, hoje em dia. O nosso atual governo querendo juntar todas essas coisas e não dá certo, tem que ser cada um separado para dar certo, como a gente viu que depois que separaram o Ministério da Saúde e da Educação, as coisas começaram a caminhar para melhorar a saúde do Brasil. Enfim, e eu acho que é isso, mais ou menos. Eu vou deixar um resumo lá no, lá no meu Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui também, tá certo, gente? Para vocês poderem ir. E era isso, basicamente. O CAPS era a Caixa de Aposentadoria e Pensão. E era só para algumas categorias profissionais e era por empresa. Tipo, na categoria dos ferroários tinham várias empresas, certo? E cada uma tinha seu próprio CAPS. E aí, o empregador e o empregado, eles que dividiam esse dinheiro, cada um tinha uma porcentagem. E já no IAPS, era por categoria profissional, todos os ferroviários iam ter o IAP próprio dos ferroviários, e agora o governo se meteu no meio e ele dava uma porcentagem, o empregador outra e o empregado outra. E aí eles tinham acesso à saúde e à sua família. E o resto da população continuou do mesmo jeito, continuou necessitando de casas de misericórdia, instituições filantrópicas e por aí vai, né? E você sempre lembre, porque sempre vai cair em prova de concurso, que o IAPS foi criado na Era Vargas e que o CAPS foi criado na Primeira República, ou República Velha. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado, entendido. Dê like aqui se você gostou, compartilhe e eu vou deixar um resumo lá no meu Instagram. Obrigada!